Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 17. Temos estudado aqui o Evangelho de João, capítulo 17. Esse é a terceira noite terceiro domingo. Nós estamos com essa série aqui à noite. Quem aqui esteve nos dois últimos domingos aqui na igreja? Pode levantar a mão, só para a gente ver, assim, ter uma ideia. Que joia, acho que a maioria, né? Tem acompanhado, pela graça de Deus. O Senhor levou meu coração para esse texto aqui de João, capítulo 17. E nós temos se debruçado e estudado e visto como Deus, através dessa oração do próprio Jesus, se manifesta para nós. Na semana passada, até no sermão, pedi para os irmãos lerem Efésios capítulo 1. Vocês lembram? Quem leu aí Efésios capítulo 1 durante a semana? Ok, vai ganhar um jantar no Espeto de Boa Viagem. Os irmãos que lêem podem falar com o diácono Valdemir, é por conta dele. Efésios capítulo 1 foi o texto que nós lemos aqui no início. É um texto em que Paulo está falando sobre a obra de Jesus, toda a obra de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa carta que Paulo escreveu aos Efésios, nós vamos ver plenamente essa demonstração ou a exposição de toda essa obra do Senhor e de como nós, por causa da sua graça, podemos tomar posse dessa bênção que Paulo diz no capítulo 1, versículo 3: todas as bênçãos espirituais em quem? Em Cristo. Todas as bênçãos espirituais em Cristo. Nós não estamos diante de um texto que é um sermão do próprio Jesus. Não é aqui um texto com mandamentos, mas é um texto em que o próprio Jesus está orando ao Pai, e essa oração ela está cheia das realidades que o Filho conquistou diante do Pai, que o Pai deu ao Filho, e que nós, como herança do Senhor, podemos viver aqui na terra pelo seu Espírito. Então, o texto de João capítulo 17 não é um texto que vai nos revelar de repente um mandamento, um comportamento claro, no imperativo, como Jesus falando para nós diretamente, mas é um texto que vai revelar toda a realidade da obra de Jesus, como o próprio Jesus está orando ao Pai, porque aqui é uma oração. Então, o primeiro domingo nós lemos dos versos 1 ao verso 5, o Senhor Jesus exaltando a glória do Pai, o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. O Senhor Jesus falando a respeito da vida eterna, conhecer o Senhor, e de que a maior glória do homem, a maior glória do ser humano, a maior glória do Filho de Deus estava em consumar a obra que o Senhor tinha confiado a ele para fazer. Na semana passada nós lemos dos versos 6 ao verso 14 e vimos um pouco a perspectiva do pertencimento, de que na oração, na continuação da oração, nós não somos mais desse mundo, nós fomos libertos desse mundo, não somos mais, não pertencemos mais a esse mundo. E esse senso de pertencimento traz a liberdade do Senhor na nossa vida, traz também a palavra do Senhor, porque Jesus falou como uma realidade a respeito do guardar a palavra, e traz também a realidade profunda de gozo e satisfação de Deus em nós. E hoje nós vamos ler dos versos 14 ao 21. Se você puder ler comigo, vamos repetir a leitura do verso 14, 15 e 16 que lemos semana passada, e vamos até o versículo 21. Perspectiva dessa parte da oração é falar um pouco sobre o aspecto missional da obra de Jesus por nós, sendo orada ao Pai. Olhar para esse texto e ver um pouco do aspecto missional
no qual o Senhor Jesus está orando ao Pai como uma realidade para a igreja de Jesus, a igreja de todas as eras, de todos os séculos, até a consumação, quando o Senhor voltar. Então, essa é uma oração que o Senhor está falando sobre o aspecto missional para nós, hoje. Se você é crente, você faz parte dessa oração aí. O Senhor Jesus está orando pensando em nós, a igreja que vai caminhar aqui na terra conforme Ele caminhou, no caminho que é Jesus e no caminho que Ele propôs, que é o discipulado. Mas vamos ler dos versos 14 ao 21, diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também o que? Eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, de quem? Deles quem? De nós, dos discípulos de Jesus. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Veja que coisa maravilhosa esse versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Que oração, Senhor, que o Senhor deixou por nós, para nós olharmos, crermos essa realidade espiritual que o Senhor conquistou antes da fundação do mundo, que a gente pode viver pelo teu Espírito, Senhor. Que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, é como cantamos aqui, Senhor, seja o Senhor mais forte que a nossa fraqueza, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, tome o nosso coração, nos eleve para essa realidade do Senhor. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, nosso coração, nos abençoa, Pai, nos usa. Inclina o nosso coração em adoração, em exaltação ao Teu nome, Pai, e nos levanta para vivermos os Teus planos, os Teus propósitos, a vocação do Senhor, com alegria, com vigor, com força, com a força do Senhor em nós, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Bênção. Pela manhã, no culto da manhã, o pastor Sávio estava pregando Gênesis capítulo 11, falando a respeito da Torre de Babel, e no final do sermão, trazendo para nós um pouco dessa realidade que Babel criou e se desenvolveu nas Escrituras como sinônimo de uma rebelião contra Deus, porque de Babel vem Babilônia, e Babilônia em toda a palavra do Senhor, inclusive lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, nós vamos ver o Senhor condenando a Babilônia, que por sinal é a novela das 8, das 9, não sei nem a hora, da Rede Globo, que muitos cristãos se levantaram aí para fazer protestos e tudo mais, né? Essa Babel, o fato é que nós vivemos nessa Babel, porque nós vivemos na cidade, e a cidade dos homens, a cidade na qual nós estamos para nos desenvolver. Nós nascemos na cidade, fomos criados na cidade, estudamos na cidade, estamos nesse processo sendo influenciados pela cidade, por essa Babel, essa Babilônia que está ao nosso redor. Está não apenas na televisão, porque a novela em si não consegue configurar tudo o que é a Babilônia, mas está nos livros que nós lemos desde pequenos, está nas relações que nós fazemos aqui na terra, no trabalho, está em todos os âmbitos que nós e esferas que nós vivemos aqui nessa cidade, na Babilônia. Mas eu gosto da cidade, e eu creio que Deus, pela sua palavra, tem propósitos para o seu povo na cidade também. É ou não é? Existe um aspecto dessa cidade aí que o Senhor Jesus fala, e nós conversamos sobre isso na semana passada, desse mundo que está corrompido. Não é desse mundo que nós gostamos,
não é desse mundo corrompido, não é desse mundo que jaz no maligno, não é dessas concupiscências da carne, dos olhos, dessa soberba da vida, mas nós estamos na cidade e o Senhor nos colocou nessa cidade com um propósito de sermos a igreja de Jesus nessa cidade. Todos nós, os discípulos, o povo de Deus. Não sei você, mas eu gosto muito de Recife também. Apesar de todas as críticas, ser campeã no a pior trânsito no Brasil, da violência, eu gosto de ficar naquele terraço ali da Livraria Cultura, no Recife Antigo, e olhar aquelas pontas, aquele movimento, aquela doideira. Eu gosto de subir um prédio alto e ver aquele movimento, aquele povo indo para um lado para o outro. Eu às vezes vou na Universidade Católica tomar um açaí, gosto daquele ambiente, um livro, conversando para lá e para cá, gente, todo tipo de gente diferente, convivendo no mesmo espaço. É o espaço que nós vivemos, os vizinhos, que a gente compartilha o elevador, compartilha a moradia no mesmo prédio, ou na rua, esse movimento de carro e tudo mais. Eu gosto disso. Eu gosto muito de aldeia também, gosto muito do campo. É bom de ir e voltar, né? Eu gosto de ir lá, mas eu gosto de voltar também, por causa desse movimento. Há um propósito de Deus nisso, nessa ligação. Mas há também há muito de queda e muito do pecado nas relações que baseia, ou na qual a cidade se baseia, porque a cidade reflete essa Babilônia. Mas há um propósito redentor de Jesus ao seu povo nessa cidade, e por causa disso há um propósito redentor de Jesus através da nossa vida nessa cidade. É como se estivéssemos aqui vivendo nessa Babilônia, mas não construindo o projeto da Babilônia, mas construindo o projeto da Nova Jerusalém. Vivemos na cidade, mas não somos da cidade. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos na Babilônia, mas não são os projetos da Babilônia que nós fomos chamados a desenvolver. Nós fomos chamados a desenvolver uma cidade que é a cidade celestial, é a Nova Jerusalém. É a cidade do Senhor, é a cidade do Senhor em nós, e é a cidade do Senhor que nós vamos viver, desfrutar e desenvolver quando o Senhor voltar também na consumação dos séculos. Nós vivemos também em meio a muitos perigos. Um sociólogo moderno fala que nós vivemos uma sociedade que é líquida. Ela muda constantemente, invariavelmente. Nós vivemos numa cidade que é tomada, um dos livros que ele escreve chama-se Confiança e Medo nas Cidades. É assim que nós moramos na cidade, confiamos de certa maneira nos bens culturais, nos acessos que nós temos, no transporte que nós temos, ou nos meios de comunicação que nós temos. Confiamos muitas vezes no salário, no cargo, no trabalho. Há um quê de confiança habitando na cidade. Confiamos nas seguranças que nós colocamos onde moramos, naquela cerca elétrica, naquele cadeado. Desenvolvemos isso ao mesmo tempo que somos tomados por muito medo, porque não sabemos o que vai acontecer quando a gente sair aqui da igreja, não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida, não sabemos o que vai acontecer com a nossa cidade, não sabemos. O fato é que esse cara não é crente, ele não está falando da perspectiva missional, mas ele está falando a respeito dessa realidade que é a cidade que nós vivemos. E por causa de todas as mudanças, globalização, do tempo que nós vivemos no século 21, as igrejas também têm mudado um pouco o seu discurso e tem se perdido na mudança desse discurso, porque essa própria palavra missional, ela trouxe, ou ela tem carregado uma distorção epistemológica, uma distorção na prática, também na origem, como os grupos, como as igrejas, como as ONGs, como muitas vezes agências missionárias têm falado a respeito do aspecto missional da igreja, o aspecto da igreja sendo enviada ao mundo, se contextualizando, vivendo nessa terra com uma obra, uma grande comissão no coração. Muitas vezes a igreja tenta mudar o discurso para atrair pessoas apenas. Não se prega mais sobre o pecado, não se prega mais sobre a ira de Deus, não se prega mais sobre o inferno, se prega sobre o amor. Se não se prega mais, se faz palestras para que as pessoas entrem no auditório e saiam mais felizes, mais motivadas, mais alegres, mais autoconfiantes, mais em si mesmadas e tudo mais.
O fato é que essas coisas não preenchem o coração, essas coisas não satisfazem e não representam o Evangelho de Jesus. Igrejas mudam de nome também para tentar representar isso. Eu estava olhando no Instagram uma igreja que se chama Igreja Vida Leve. Veja que maravilha. Eu não segui. Espero que você não siga esse caminho. Amém, Ana? Igreja Vida Leve é o nome da igreja. Eu olhei, tentei ver ali o que representava no Instagram e vi algumas imagens maravilhosas. A vida é leve. Eu disse, aonde? Só se for no mundo de Dilma, não é? Onde é que a vida é leve? Onde é que a igreja, nesse sentido missional, precisa se tornar leve para atrair ou para se contextualizar na linguagem com a população e com a cidade? O fato é que o aspecto missional, ele não incorpora a cultura, não incorpora a cidade, porque ela está corrompida pelo pecado. Mas o aspecto missional, e na oração de Jesus nós vemos isso, há um conteúdo no coração da igreja, há um caminho para o coração da igreja, para a vida da igreja, há o propósito de Deus para esse caminho, para essa contextualização, porque a cultura que nós vivemos, a cultura que nós estamos inseridos, ela não é neutra, não existe isso. Nenhum professor dá aula e é neutro no ensino que ele está trazendo ali na escola ou na faculdade. Não há essa perspectiva na neutralidade científica, ou na faculdade, ou na novela, ou no filme. Há propósitos, há coisas muitas vezes escondidas, muitas vezes até perniciosas, que a gente nem está entendendo que está aprendendo, mas está aprendendo no coração. Quando está estudando um livro de história, um livro de sociologia, um livro de filosofia, quando está assistindo um filme ou um seriado. As pessoas, os evangélicos se levantaram e dizem, não, vamos assistir Babilônia. Deu em quê? Porque os cristãos estão assistindo Grey's Anatomy, né? Os cristãos estão faltando à igreja para ficar prostrados diante do futebol. Mas Babilônia não vou assistir. Porque o deputado fulano fez uma campanha. Que é isso, irmão? Que é isso? Que coração, que aspecto missional é esse? Timothy Keller, falando sobre isso, diz que a igreja inserida na cultura, no mundo, ela é missional quando ela quando ela conecta o evangelho ao mundo. Ela é missional quando ela conecta o evangelho às realidades da terra. Não é só a igreja, não conecta o evangelho aos ministérios da igreja apenas, mas conecta o evangelho à pedagogia, conecta o evangelho à medicina, conecta o evangelho ao direito, conecta o evangelho à arquitetura, conecta o evangelho às demandas da vida, à economia, a todas as demandas que nós temos aqui na terra. Conecta o evangelho a isso. Assim a igreja nem se super adapta à cultura, também a igreja não trata a cultura como existência, como se ela não existisse, como se Deus não pudesse atuar, porque Deus atua. Porém, na perspectiva de Jesus, a perspectiva missional de Jesus envolve a encarnação de Jesus, envolve a cruz que o Senhor morreu nela para nos redimir o seu povo. A perspectiva missional de Jesus envolve a ressurreição, porque quando ele venceu a morte e o pecado ao terceiro dia, quando o Senhor ressuscitou, ele venceu a morte, venceu a minha incapacidade, ele redimiu a minha vida, a vida que o Senhor, o Espírito do Senhor deu ao Filho de Deus ali, naquele túmulo, quando ele estava lá 3 dias, aquela vida que o Espírito deu a ele, pode atuar por causa do seu Espírito em nós, na igreja, nos discípulos de Jesus. Então a perspectiva missional envolve a encarnação, envolve a cruz, envolve a ressurreição e envolve o caminho que Jesus propôs, e esse caminho se chama discipulado. Tem muita coisa travestida de missão, travestida de missional, travestida de contextualizado, travestido de gente boa, de gente que está se envolvida no mundo, travestida de evangelho, mas que não representa o evangelho, porque não passa pela encarnação, não passa pela cruz, não passa pela ressurreição, não passa pelo discipulado. Assim não tem perspectiva missional nenhuma.
Você pode ser um bom profissional, você pode ter um bom concurso, você pode ser bem inserido na sociedade, mas se a nossa vida aqui, a nossa caminhada, não faz parte, não fizer parte a encarnação, não fizer parte a cruz, a ressurreição, o discipulado, pode haver um bom profissional, pode haver excelência, pode haver aplausos, pode haver gente feliz, mas não vai haver o aspecto missional, porque o aspecto missional tem conteúdo, o aspecto missional tem caminho, o aspecto missional tem a graça do Senhor, tem a palavra do Senhor, e não pode fugir dela. Não pode fugir dela. Assim a igreja, quando tenta se vender, ou vender a mensagem para se adaptar, está perdendo de vista o que Jesus orou aqui. Assim a igreja, quando tenta mudar uma palavra ou outra, quando tenta trazer uma mensagem bonita, mas não é o Evangelho, está perdendo a perspectiva dessa realidade que Jesus orou aqui. Quando a igreja pensa que através do desenvolvimento do bem, o reino do bem vai transformar a terra, está perdendo a realidade da perspectiva dessa oração que Jesus falou aqui. Quando a igreja pensa que a redenção da terra, que a melhoria do mundo está baseada na sua ação de sustentabilidade, na sua ação cultural, no seu empreendimento, na sua bondade, na sua solidariedade, ela está mais parecida com os direitos humanos da Revolução Francesa que com o aspecto missional dessa oração de Jesus, porque tem conteúdo, e o conteúdo é o Evangelho, não pode ser nada fora dele, nem além dele. Você está entendendo ou não? Qual é o conteúdo da missão da igreja? É o quê? Oi? Está entendendo nada? Vou ter que repetir. É o Evangelho. Está entendendo ou não? Você diz amém? Mas só se estiver entendendo mesmo. Então de misericórdia. É o aspecto, há um conteúdo nisso. Quando o Senhor Jesus está orando, você olhar por favor sobre esse aspecto missional, o Senhor Jesus diz que nós somos enviados ao mundo. Enviados ao mundo. Veja por favor o versículo 14 e o versículo 18 que ele diz. Você pode olhar aí? Versículo 14 e o versículo 18, o Senhor Jesus diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Assim como tu me enviaste ao mundo. Veja aí, esse verso 18 é claro. É simples, é direto, mas é muito claro. Assim como tu me enviaste ao mundo, também o que? Eu os enviei. Aonde? Ao mundo, a essa esfera, a essa terra, na qual nós não pertencemos mais. Nós somos enviados a ela. Quando tem uma Bíblia, uma tradução bíblica chamada A Mensagem, do Eugene Peterson, e ele fala no versículo 14 o seguinte, nessa Bíblia: eu dei a eles a tua palavra. O mundo mal os odiou por causa disso, porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo. Achei muito massa esse negócio. Eles não adotaram o estilo de vida do mundo. E o verso 18 na mensagem ele diz: assim como me deste uma missão no mundo, também eu dei a eles uma missão do mundo. Nós somos enviados ao mundo. A palavra aí, enviados, vem da mesma raiz de apóstolos, apostoléu. A mesma raiz, pessoas que foram enviadas. Ronaldo Lidório diz que a origem, a ideia dessa palavra é uma pedrinha, aquela pedrinha que você joga no rio, sabe? Você já brincou disso? Você pega a pedrinha e joga para ver quantas vezes ela quica, até ir lá mais longe que a gente conseguir. A palavra enviados é essa ideia, é alguém que vai ser enviado por Deus. O que Jesus está falando aqui é que nós somos a igreja de Jesus, nós que somos enviados a essa terra. Ultimamente na televisão tem falado sobre a lei da terceirização, tem causado polêmica, não é? Lei da terceirização, muita gente está revoltada com esse negócio. O fato é que nós como igreja também temos terceirizado a missão e a vocação. Nós como igreja, quando não entendemos que nós que fomos enviados, nós que fomos chamados para sermos enviados
a esse mundo. Nós fomos libertos do mundo para sermos enviados por Deus, por Jesus ao mundo, à medida que a gente caminha e se desenvolve aqui na terra, representando, trilhando os caminhos de Jesus, fazendo o discipulado de Jesus, vivendo a vida de Jesus. Nós fomos enviados a essa terra. Nós, a igreja de Jesus, quando não entendemos, não vivemos isso, estamos terceirizando também. Pensamos o seguinte, que essa é a tarefa do pastor, essa é a tarefa do missionário, essa é a tarefa da missão tal, não, aqui é indígena, então é a missão tal que faz isso, é urbano, então é a missão tal que faz isso. Na verdade, preste atenção, porque a missão de Deus é para o povo de Deus, é para a igreja de Jesus. Às vezes nós não só terceirizamos, mas atribuímos a missão e o envio algumas programações, alguns eventos que a gente faz. Algumas igrejas fazem evangelismo no período do carnaval. Eu não estou aqui trazendo um juízo de valor sobre isso, mas as pessoas que estão brincando no carnaval, naquele período do ano, estão convivendo conosco, estão convivendo com a igreja durante todos os dias do ano. E nós vamos esperar para falar de Jesus para elas no carnaval, porque tem uma pantomima, porque tem um grupo, porque tem uma camisa diferente, porque tem uma ideia diferente, tem uma comunhão diferente. É ou não é? As pessoas, nós convivemos com elas no escritório, convivemos na empresa, convivemos nos ônibus, convivemos em todos os âmbitos que a gente vive. Mas vamos esperar para o carnaval, aquele período de carnaval, falar de Jesus para ela. Preste atenção, porque na perspectiva de Jesus, se nós não cumprimos isso, se nós não vivemos isso com as pessoas ao nosso redor e pensamos, eu vou terceirizar, eu vou pagar e ajudar financeiramente o missionário fulano, o missionário Beltrano, porque ele trabalha com drogados, o outro vai trabalhar com mulheres que vivem na prostituição, o outro vai trabalhar com indígenas, o outro vai trabalhar com sertanejos, e nós não entendermos que a missão e a vocação é da igreja, a gente está terceirizando isso. E estamos perdendo o privilégio de, à medida que estamos numa faculdade, na escola, no trabalho, entender que foi o Senhor quem me enviou para lá. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi o mercado de trabalho, não foi o salário, mas se foi qualquer dessas coisas, em nome de Jesus, a gente precisa converter o coração e sair dessa furada, dessa roubada, porque isso é valor do mundo. Isso é Babilônia no coração. Quando pensamos que quem nos envia é o trabalho, quem nos envia é o carro. É porque o trabalho vai me dar um carro, não é? Você recebeu uma imagem no WhatsApp dizendo: a Nestlé abriu vaga, você vai ter salário e carro. Aí quando a imagem era o carrinho de picolé, logo você enche os olhos, não? Você vai ganhar um carro, vai trabalhar, eu vou ganhar tanto, enche os olhos. Aí dá o carrinho de picolé. Está perdendo a essência, está perdendo a perspectiva do que Jesus fez, porque quem me envia é a oportunidade, quem me envia é a necessidade, quem me envia é a glória, quem me envia é o status, mas não é Jesus, não é Jesus. Um livro muito bom de John Locke é o Chamado para Acordar o Leigo. Logo no início, salvo engano, entre as páginas 27 e 32, uma frase ali que marca muito, sempre lembro dela. E vai dizer o seguinte, que na reforma protestante, a igreja resgatou a palavra das mãos de poucos e as entregou à igreja, ao povo. Mas no século 20, 21, nós precisamos de uma reforma que resgate o ministério da mão de poucos e devolva à igreja. Devolva à igreja. Porque o ministério de Jesus é para o discípulo de Jesus. Nós somos enviados ao mundo. Quando você acordar amanhã para ir ao trabalho, você precisa lembrar disso. Eu estou sendo enviado por Jesus a esse trabalho. Se acordar amanhã para ir à escola, preste atenção, eu estou sendo enviado por Jesus a essa escola, a essa faculdade. Nós somos enviados por Deus a essa terra. Mas esse envio
Ele não é um envio somente para viver lá, como todo mundo vive. Esse envio não é também para eu me adaptar, ou para eu aceitar tudo que eu escuto, para eu ser bonzinho com as pessoas, para eu ser o melhor profissional. Esse envio tem um propósito e tem um conteúdo, e o conteúdo é o Evangelho de Jesus. O propósito são os propósitos de Deus, porque a Bíblia diz em João, capítulo 3, o próprio Jesus falou que todo aquele que é nascido de novo vive a vida aqui na terra como um vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Diz lá em João 3, versículo 8: assim é todo aquele que é nascido de novo. É o aspecto missional, vivemos como o vento. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Você não entende isso no coração, talvez haja um problema muito maior no seu coração, na sua alma, um problema de novo nascimento, problema de conversão, de arrependimento diante do Senhor, e na necessidade de ouvir e crer no Evangelho de Jesus, porque nós somos enviados com um conteúdo, e esse conteúdo é que o mundo foi criado por Deus. Deus tem uma ordem nesse mundo. O mundo caiu em pecado, a rebelião tomou conta de todos os setores da vida, do coração, da sociedade, mas Deus fez um plano em Cristo para a redenção. E quem resgata o homem, quem resgata o coração do homem, não é a bondade do próprio homem, não é a economia do homem, não é a vida material do homem, não são as artes, não é a música. O que resgata o coração do homem é o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Há um conteúdo no Evangelho para a gente viver nessa terra, como enviados de Deus a esse mundo, discípulos de Jesus que fomos enviados para essa terra. Há um caminho também que é Jesus, há um estilo de vida diferente. Normalmente quando falamos sobre isso, vamos pensar logo em comportamento, o que o crente pode e o que o crente não pode fazer. Mas se a gente ficasse aqui preso a isso, nós íamos perder muito da essência do que o Senhor Jesus está orando aqui. E talvez tenha a ver com esse versículo 17 que nós lemos, quando ele falou o seguinte. Você pode olhar aí o versículo 17: santifica-os aonde? Na verdade. Que é a verdade? Tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Você escutou na universidade, na escola, não tem verdade, cada um tem sua verdade. Presta atenção, tem pessoas na igreja que vivem a vida cristã ministerial assim. Cada um tem sua verdade, eu vivo do jeito que eu quero. A igreja não tem nada a ver com isso. Presta atenção, porque no reino, nesse mundo de Deus, nessa cidade de Deus, há uma verdade, e essa verdade foi encarnada. É a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E através dessa palavra, desse verbo, nós vimos a glória de Deus, porque Ele manifestou a glória do Pai. O Senhor Jesus está falando aqui que o aspecto missional envolve a identidade, envolve a essência, mas muito mais que comportamento. Porque a ideia aqui de santifica-os na verdade, a ideia aqui que o Senhor Jesus está orando, também no versículo 19, dizendo: a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não é aqui uma ideia de progressividade, ou de alguém que de repente, porque melhorou de vida, porque se converteu, começou um processo, e à medida que a vida vai passando de acampamento em acampamento na igreja, ele vai ficando mais santo, vai se tornando mais santo, até ser beatificado. Não é isso, não. Porque na perspectiva do Evangelho que nós lemos em Efésios capítulo 1, a cruz nos tornou santos. Na perspectiva do Evangelho, do sangue que foi derramado na cruz, o Evangelho, o sacrifício de Jesus nos tornou santos. Portanto, santifica-os na verdade. A ideia aqui não é de alguém que por causa do comportamento religioso, por causa da vida de piedade, vai se tornar alguma coisa, vai progressivamente se tornar alguma coisa até ser. Mas a ideia aqui é que nós já somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Por causa disso, nós podemos nos apropriar. Como é que nós nos apropriamos da verdade, da santidade? Nos apropriamos na palavra do Senhor, na palavra da verdade, na vida com Deus. Mas nos apropriamos e não conquistamos, porque ela já foi conquistada por Jesus.
Questão aqui que Jesus está orando não é faz isso e aquilo outro, você vai ficar mais santo. Não é isso. Jesus está orando aqui sobre uma realidade que existe na essência, por causa da verdade, por causa da encarnação, por causa da palavra do Senhor, por causa daquele livro que foi escrito no livro da vida, do sangue que foi derramado e foi posto ali sobre nós. Nós somos santos na essência do coração. Isso é libertador, meu irmão. Isso é libertador, porque o que Jesus está falando aqui é que, com a medida que o povo de Deus vive nessa terra, à medida que o povo de Deus não é mais dessa terra, foi liberto desse mundo, mas vive como enviados a esse mundo, eles vivem não como o mundo vive, não como o estilo de vida do mundo, mas eles vivem como santos de Deus na terra. Por isso que a palavra diz que o mundo os odiou. O mundo os odiou. Que nós vamos sofrer aqui perseguição por causa do Evangelho, por causa da essência do nosso coração, da obra de Deus em nós. Então, quando a gente pensa em viver a vida de Deus aqui na terra, e olhando para João capítulo 17, nós não vamos ver o Senhor falando para nós a respeito de aspectos comportamentais apenas. Não é isso. Está falando da essência. Porque se na essência do coração não somos santos, nós não vamos nunca sermos santificados, nós não vamos nunca nos tornar alguma coisa, e também nós nunca vamos entender a missão de Deus em mim nessa terra, através de mim, nessa terra também. Nunca vamos entender esse negócio. A gente vai sempre configurar as coisas, como se configura um programa no computador. Nunca vai entender no coração, vai sempre configurar. Você configura no evento, você configura na igreja é instituição, você configura naquele acampamento, você configura no culto do domingo, você configura o aspecto missional da santidade, do alcance à santidade, em meia hora que você lê a Bíblia, ou que você lê algum livro cristão durante o dia. Você configura isso, uma série de comportamentos, porque não entendem na essência de que não é por causa de nós, não é por causa do que nós fazemos, mas é por causa do que Deus fez em nós, que nós ocupamos, vivemos nessa terra, mas ocupamos uma posição diferente. E essa posição diferente não é registrada ou revelada pelos ganhos materiais. Leia lá Efésios, mais uma vez eu peço, Efésios capítulo 1. Você vai ver lá, Paulo vai dizer claramente: em Cristo nós estamos sentados com Ele lá em lugares celestiais. Em Cristo toda sorte de bênção espiritual foi derramada sobre a igreja. Em Cristo é o viver nessa terra, mas na essência do coração sabe que tem uma posição diferente, mas não é uma posição de status, de glória nessa terra, porque a realidade é que o mundo os odiou. Ou seja, é perseguição sangrenta, é luta, é batalha demais que a gente vai viver aqui. O mundo os odiou, porque o estilo de vida refletia o que era no coração, se apropriando, tomando posse, vivendo, vivenciando o Evangelho e a santidade de Deus, pela sua graça em nós. Deixa eu dar uma parada aqui, porque há um terceiro ponto, versículo 21. Você se entende diante de Deus como um santo e irrepreensível? Não estou falando aqui o que você fez hoje ou ontem. Estou falando aqui pelo Espírito. Você se entende diante de Deus como um santo. O Evangelho faz isso no coração. E à medida que eu me entendo como sou, como um santo, meu coração se constrange a dizer: eu preciso morrer. Diariamente eu preciso ser convertido. Diariamente eu preciso do arrependimento do Senhor. Diariamente eu preciso do primeiro amor do Senhor. Diariamente eu preciso da sua palavra. Diariamente eu preciso das suas misericórdias. Porque não é pelo meu mérito, pela minha força, é pela sua graça somente. Preste atenção nisso.
Talvez o problema nosso como igreja não seja eventos, atividades, não seja o envolvimento com a terra. Eu vejo pessoas aqui, todas envolvidas aqui na terra. Praticamente em todos os bancos há jovens, praticamente. Talvez o público maior seja esse, adolescente e jovem, aqui nesse culto da noite, hoje pelo menos. Os adultos estão envolvidos também na terra, amanhã vão trabalhar, outros vão cuidar de casa. Estamos envolvidos nessa terra. Mas talvez a grande questão é que nós não nos entendemos como santos, porque esse entendimento da essência, da identidade me leva automaticamente a uma vida, a uma proposta, a um caminho diferente. E esse caminho é o caminho missional da igreja. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, nós somos povo de propriedade peculiar de Deus, exclusiva de Deus, com um fim, com um propósito, de proclamar as suas virtudes, não as minhas, as suas virtudes. Mas eu preciso me entender diante de Deus como um santo. Versículo 21, veja por favor. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Mas o versículo 22 ao final, o Senhor Jesus está orando a respeito de uma realidade da igreja. E essa realidade é a unidade. É a unidade do povo de Deus, o corpo de Cristo. Versículo 21, o Senhor Jesus ora ao Senhor dizendo o seguinte: a fim de que, veja, a fim de que sejam o quê? Todos sejam o quê? Um. Está continuando a oração. Eu estou rogando por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a todos, a fim de que todos esses sejam o quê? Uma só unidade. Um só coração, uma só alma. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Não é atividade, é identidade da igreja que define. Para que sejam um, porque sendo um, o mundo vai crer e vai entender que o Senhor foi o Senhor quem me enviou. Porque a perspectiva não é de um envolvimento, de uma contextualização completa em que perdemos o conteúdo e a essência do que somos, mas a perspectiva é que há um caminho, há um evangelho que precisa ser pregado, precisa ser vivido no nosso coração, há um Deus que precisa ser vivido e buscado na nossa alma, alimentando a essência, nos apropriando da santidade de Deus, da palavra do Senhor, guardando ela no coração, andando com Deus. Porque a perspectiva aqui é, à medida que a igreja se torna essa igreja, se torna esse povo de propriedade exclusiva de Deus, que é uma só unidade, que reflete a trindade, que reflete a unidade de Deus, é uma só. À medida que a igreja é igreja, o mundo crê que o Senhor me enviou. Ou seja, não é configurando a igreja para fazer isso ou aquilo outro, mas é sendo igreja. Mas é vivendo na comunhão com o irmão, mas é vivendo também na exortação bíblica com o irmão, é também puxando a orelha do irmão pela palavra do Senhor, é indo com o irmão, convivendo com o irmão, mas não é se deixando levar com o irmão, é trazendo o irmão à palavra do Senhor. É um caminho de mutualidade, mas esse caminho de mutualidade não é um caminho de libertinagem. Não é um caminho em que tudo posso, porque sou livre. Esse não é o caminho do Evangelho. Nós somos livres do pecado, mas somos escravos de Cristo. À medida que somos um, porque nos edificamos na caminhada, no processo, no entendimento, na comunhão, nos edificamos enquanto trabalhamos, por causa da palavra. À medida que formos um, o Senhor, a missão de Deus vai ser revelada a essa terra. A igreja de Atos, você lê o livro de Atos, você vai ver isso. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Lá muitas vezes lemos aquele texto dizendo: você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Mas aquele texto é uma narrativa da essência, da identidade da igreja. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão, perseveravam nas orações.
E continua o texto falando que em cada alma havia tremor e temor, muitos prodígios e sinais eram feitos, pessoas se convertiam. Conta o texto que pessoas levavam seus bens, dividiam, porque o que tinha não era seu, não considerava como seu as coisas que tinha, propriamente sua, dividia, compartilhava. Havia uma vida, uma dinâmica naquela comunidade diferente, por causa de Jesus, não por causa de uma configuração do Evangelho, mas por causa do próprio Evangelho de Jesus. E lá no verso 47 diz o seguinte: louvando a Deus e contando-o com a simpatia de todo o povo ali, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, perspectiva missional, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, o processo era um processo natural à medida que éramos igreja, que vivemos a igreja, vivemos a santidade de Deus juntos com os santos de Deus no mundo. Sendo igreja, a missão de Deus vai se revelando na terra. John Piper fala que à medida que a igreja adora o Senhor, se ergue para adorar o Senhor, se ergue para viver o Evangelho do Senhor com toda a sua força, com todos os seus recursos, com toda a sua alma, à medida que se levanta em adoração ao Senhor, o Senhor vai cumprindo a sua missão na terra. E isso não é feito por uma elite no corpo de Cristo, porque não existe essa elite no corpo de Cristo. E quem quiser ser o maior, que seja aquele que serve. Isso não é feito à medida por poucos no corpo de Cristo, mas é à medida que o corpo de Cristo, à medida que todos vivem, e vivendo isso juntos, nós podemos proclamar a uma só voz, com um só coração e uma só alma. Mas preste atenção, porque só pode haver comunhão com o Evangelho. Há muita coisa junta na igreja de Jesus que não tem nada a ver com comunhão. Há muito grupo se formando junto, caminhando junto, pensa que é comunhão, mas se não tem Evangelho, não tem comunhão coisa nenhuma. Porque a comunhão não é o que fazemos, não está relacionado a entretenimento, a atividade, está relacionado à essência também do Evangelho. Os santos de Deus vivendo aqui na terra, libertos do mundo, mas sendo enviados ao mundo. Sei como você tem entendido esse sermão, ou essa oração de Jesus aqui. Mas essa oração de Jesus, ela arrebata o meu coração para uma realidade diferente, superior, do meu próprio mundo que eu vivo. O próprio mundo que eu vivo. Uma obra clássica chamada O Pequeno Príncipe. Não sei quem já leu esse livro. O Pequeno Príncipe vai viajar por vários mundos. E aqueles mundos, parece que todos eles são os mundos que nós também viajamos e vivemos aqui na Terra. Vivemos naqueles mesmos mundos, com aquelas demandas daquele mesmo mundo. O Pequeno Príncipe foi no mundo, um planeta, e encontrou lá um preguiçoso, alguém que não se levantava para nada. E as plantas cresceram nesse mundo e tomaram conta e destruíram o mundo, porque o cara era preguiçoso. O Pequeno Príncipe foi em outro mundo e encontrou um rei que achava que reinava sobre todo aquele mundo, mas o mundo não habitava ninguém, só habitava quem? O rei. Achamos que reinamos sobre nós mesmos. Pois ele foi no mundo de vaidade, esse mundo da soberba da vida, que fazia de tudo para que as pessoas olhassem para ele, mas também não havia ninguém que olhasse para ele, era tudo criação da sua imaginação. Outro mundo que ele foi, encontrou um bêbado, que através da bebida, através do vício, achava que poderia preencher o vazio, que poderia resolver a sua vida, que poderia ser feliz, mas que também aquele mundo não tinha caminho nenhum, porque o caminho do vício é um caminho perverso na alma da gente. O Pequeno Príncipe foi no mundo e encontrou um homem de negócios, que passava a vida a contar tudo, e ele achava que era dono de todas as estrelas que havia, por causa do seu coração, do seu mundo. Depois ele foi no mundo que um cara que era acendedor de lampiões, passava a vida inteira, todo o dia, que durava poucos segundos, acendendo lampiões.
Porque o mundo desse homem era o trabalho. Sabe? O meu mundo é o trabalho, a minha vida é o trabalho. Por causa do trabalho eu vendo a minha alma, eu vendo a minha família, eu entrego o evangelho por causa do trabalho. É o mundo que nós vivemos. O Pequeno Príncipe foi em outro mundo, com um geógrafo, estava fazendo mapas, sabia tudo a respeito da geografia, da localidade, do seu planeta, e pensava que o seu planeta, o seu mundo, era o maior que existia e o mais importante que o de todos os outros. E o Pequeno Príncipe foi em um mundo, o último, encontrou lá uma raposa, começou um diálogo com ela, o livro termina assim, mas ali ele encontrou a realidade, um pouco da realidade do mundo que ele mesmo vivia, porque ele vivia no mundo e nesse mundo tinha uma rosa e ele preservava aquela rosa como a coisa mais importante. Ó, até achei aqui a rosa. A coisa mais importante que ele tinha, ninguém pode mexer nela, porque se ela morrer eu morro também. Mas aí nesse mundo ele descobriu que aquela rosa que ele achava que era a única no mundo, havia naquele mundo milhares e milhares de rosas iguais àquela. E eu fiquei pensando o seguinte, quando eu li esse livro, pensando em João capítulo 17, que o Senhor me libertou de todos esses meus mundos, para ser enviado ao mundo, do bêbado, do trabalho, dos negócios, da vaidade, enviados ao mundo com o evangelho de Jesus. O Senhor me libertou. Nós não somos mais do mundo, mas nós fomos enviados a esse mundo com o evangelho se manifestando no nosso coração, na nossa vida. Sabe? Esse mundo aqui sou eu sou vaidoso muitas vezes, vivo nesse mundo da vaidade. Eu não bebo, não posso dizer que o mundo do bêbado é o meu mundo, mas a vida do brilho da bebida que enche os olhos pode não ser a bebida, pode ser um carro, pode ser uma tecnologia, uma marca, pode ser tantas outras coisas que fazem os olhos da gente brilhar e se alegrar numa falsa felicidade. Vivo nesse mundo, está dentro, mas eu fui liberto disso pelo evangelho de Jesus. Nós fomos libertos disso para viver essa realidade superior que o Senhor conquistou para nós. Vamos orar. Se puder fechar os seus olhos, vamos orar. Todos nós aqui, pense um pouco na sua realidade, no seu mundo, no seu mundo. O mundo que você vive. Senhor, foi o Senhor quem te enviou para isso. Comecei aqui a oração, orei no início do sermão, dizendo ao Senhor: Pai, inclina o nosso coração em adoração e nos levanta para a missão, a vocação. Você sente isso no seu coração, esse desejo de dizer não a mim, nem à igreja, mas dizer ao Senhor: Deus, eu vou me levantar, porque eu quero viver como enviado do Senhor a essa terra, não conforme este mundo, mas com um conteúdo supremo, superior, maravilhoso, poderoso, libertador do evangelho de Jesus. Eu quero ser enviado amanhã à escola, à faculdade, ao trabalho. Eu quero ser enviado à minha casa, as demandas que você tem vivido na sua família, como um enviado do Senhor, como um bem-aventurado, humilde de coração, limpo de coração, um pacificador, um misericordioso, um santo, um irrepreensível do Senhor. Queria convidar você a se colocar em pé para nós orarmos. Deus, eu não quero viver no meu próprio mundo, porque o Senhor me libertou dele e me enviou para esse mundo perdido, essa cidade líquida, Babilônia, perdida, pervertida. Você fica em pé e diz: Deus, eu quero ser enviado. João 3:8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes para onde vem nem para onde vai.
Deus, eu quero que o Senhor sopre e me leve aonde o Senhor quiser, até os confins da terra, seja feita a tua vontade, Senhor. Nós vamos orar. Eu queria pedir ao grupo de louvor para cantarmos mais uma vez, Poder para Salvar. Nós vamos declarar ao Senhor: Deus, estamos aqui, Senhor, aviva-nos e usa-nos dessa terra, faz a tua obra na cidade, na terra que nós vivemos, para a glória do Senhor. Deus amado, nós estamos aqui em adoração, Pai, curvados, porque não é força, não é mérito, mas submissos ao Senhor, sujeitados a Ti. Queremos, Senhor, clamar, Pai: reina o Senhor em nossa vida, Pai. Reina o Senhor em nosso coração. Reina o Senhor na nossa casa, na nossa vida. Reina o Senhor no nosso mundo, na nossa mente, nos valores, nos sonhos, nas expectativas, no mundo que nós temos construído aqui, Senhor. Em nome de Jesus, se há fundamentos pecaminosos, errados, quebra, destrói, confunde, Senhor, e estabelece o teu reino em nós, estabelece o teu evangelho em nós, a tua vida em nós. Enche-nos com teu Espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, sobre a nossa igreja, pessoas, Senhor, que estão sendo enviadas diariamente a tantos mundos. Deus, em nome de Jesus, desperta o coração, Senhor. Faz um avivamento. Salva, Senhor, redime o coração. Por causa do engano do pecado, que pensamos que vamos redimir a terra com a nossa força, os nossos valores, com as ideologias. Deus, em nome de Jesus, redime, Senhor, o nosso coração. Resgata, converte ao evangelho que liberta, que salva, que é poderoso, a palavra da verdade, o Senhor Jesus que encarnou, que morreu, que ressuscitou, que vive em nós. Senhor Deus, toma-nos com esse poder, a plenitude do Senhor em nossa vida, Pai. Abre nossos olhos espirituais a entendermos a profundidade, a grandeza do amor de Cristo em nós e por nós, Pai. Ó Deus, age, Senhor, levanta-nos, inclina o nosso coração, traz arrependimento, conversão, traz, Senhor, vida ao nosso coração, Pai. Talvez pessoas aqui estão vivendo uma vida tão longe, anos e anos distante de Ti, coração endurecido, obscurecido do entendimento, alheio à vida do Senhor, pela vaidade dos seus próprios pensamentos. Deus, liberta os corações em nome de Jesus, e estabelece a vida do Evangelho, o poder do Senhor, a plenitude do Senhor em nosso meio, Pai, para que sejamos a igreja do Senhor, que o Senhor deseja para nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Nos abençoa, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Em Cristo nós oramos. Amém. Amém.